a identidade messiânica de Jesus, terceira parte, para concluir o esquema que moldura a identidade fundamental do Messias Jesus em Marcos, que se dá dentro do capítulo 8, verso 27 e 30, e vai até o final do capítulo 10, no episódio da cura do cego Bartimeu. Então, a questão messiânica e as três grandes revelações do messianismo de Jesus, em Marcos 8, em Marcos 9, em Marcos 10, que aparece como o Messias da cruz, e o verdadeiro discípulo é aquele que pega a sua cruz e o segue. Essa é a essência do Evangelho de Marcos, está emoldurada nesses dois episódios de cegueira e de cura de cegueira. Ou seja, para entender Jesus como Messias, um assunto difícil para o seu momento, para o seu tempo, em plena guerra judaica, é preciso eliminar a cegueira, superar a cegueira, é preciso uma iluminação, é preciso ser curado. Evidentemente que essa cegueira, nesse contexto, ela é simbólica. Isso não significa que Jesus não possa ter curado cegos, isso é uma outra questão. O que se coloca aqui é que no texto de Marcos a cegueira ela é ambígua, ela é ironia. É preciso deixar de ser cego para entender Jesus como Messias, para ver Jesus como Messias e, mais do que isso, entender que tipo de Messias é Jesus. Então vamos lá. O cego de Betsaida é mandado para casa, porque ele deixa de ser cego, mas ainda não vê Jesus. O mais importante é entender como Jesus é e por que ele é e como ele é. Isso ele nem dá bola. Ele está preocupado com as coisas, está preocupado com o mundo. E aí ele vai para casa. Não é o verdadeiro discípulo, pelo menos não é um discípulo autêntico, aquele que o segue. O discípulo que o segue é o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu supera uma cegueira que é a cegueira mais comum no tempo de Marcos, que é a cegueira de entender o messianismo como davídico, como aquele líder belicoso, violento, forte, que vai destruir o inimigo, os romanos, e vai assegurar a autonomia e liberdade do Estado de Israel e devolver a dignidade ao povo. Pelo menos era assim que se pensava, que um guerreiro enviado por Deus da dinastia de Davi pudesse restaurar a liberdade do povo. Mas não parece ser essa a ideia de Jesus. Evidentemente que Jesus comunga da ideia de liberdade, de crítica às injustiças e à opressão imposta pelos romanos, pelo domínio romano, mas a estratégia de superação dessa dominação não parece ser a mesma dos discípulos de Jesus e nem mesmo de Jesus, segundo Marcos. Portanto, então, nós já comentamos isso com vocês, o cego Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, pede para que ele o cure, e quando Jesus vai ao seu encontro, Jesus pede para ele se levantar, e só à medida em que ele o chama de mestre, meu mestre, Rabuni, é que ele se sente curado, ele é curado, e aí ele enxerga Jesus de fato, não como o Messias davídico, mas como mestre. E aí ele segue Jesus. Esse é um discípulo seguidor de Jesus, enxerga de fato Jesus como Messias, mas não Messias davídico, mas o Messias que é mestre. E aí a gente está entrando naquilo que é mais importante na obra marcana. Jesus não é o filho de Davi, mas é um Messias sábio, um Messias
que tem autoridade de mestre. E assim a gente encerra essa aula de hoje, nessa terceira parte. A próxima aula a gente vai ver então os títulos que Marcos privilegia para falar de Jesus. Ok? Até lá!